A paz do Senhor, canal Ensinador Cristão EBD, querido professor, querida professora da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Como é que vocês estão? Como passaram a semana? Eu espero que bem. Como foi a sua aula? Eu espero que tenha sido maravilhosa e eu sei que foi, porque Deus esteve contigo o tempo todo. Você estudou, você orou, e pediu ao Senhor e o Senhor com certeza te capacitou, te ungiu e a tua aula fluiu assim maravilhosamente bem. Queridos, se você chegou neste vídeo por um presente que recebeu, alguém te enviou esse link, e você chegou neste vídeo, mas não conhece esse canal, não é inscrito, eu já te convido a se inscrever em nosso canal, porque este canal tem sido fonte de bênção para a vida ministerial de muitos professores. Nós, aqui no Ensinador Cristão, temos pré-aulas, do maternal até a classe de pré-adolescentes, que é esta classe aqui. Mas nós temos materiais de apoio até a classe de adultos. Então, querido, não perde tempo, se inscreve, ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma postagem do nosso canal. E caso você tenha interesse em fazer parte do nosso grupo, sinalize aqui no nosso chat, né, nos nossos comentários, que se ainda houver vaga, a gente consegue aí te adicionar, tá bom? Se você conhece algum professor que está no grupo, e eles podem fazer essa ponte aí conosco também para te adicionar ao grupo. Lá nós enviamos também os links das aulas e postamos algumas sugestões, ideias, a gente troca algumas ideias, né? Sugestões para enriquecer ainda mais as nossas aulas. Amém? Queridos, nós chegamos aqui na lição 7. Nesta classe, nesta faixa etária de 11 e 12 anos, aqui nesse trimestre, perdão, trabalhando provérbios, né? Os sábios conselhos de provérbios para os pré-adolescentes cristãos. Nós chegamos aqui na lição 7, já conversamos sobre amizades, já conversamos aí sobre família, né? Sobre o conselho dos pais, e chegamos aqui nas tentações, ou melhor, na fuga das tentações, que precisamos fugir dessas tentações. E aqui eu já trago um adendo aqui, né? Um apêndice do nosso comentário, reforçando a necessidade, né, de você ler com os seus alunos a Bíblia na sala de aula. Queridos, pode ser que o seu aluno não tenha tempo em casa de ler, não tenha estímulo em casa de ler a Bíblia, de pegar a Bíblia, né, de fazer essa leitura diária da palavra de Deus. Talvez o único momento em que ele manuseie a Bíblia seja com você na sala de aula da EBD. Então, não desperdice esse momento, não desperdice esse tempo com o seu aluno de não fazer as leituras bíblicas. Vou mais além. Faça com eles uma leitura dinâmica da revista, com as referências, na verdade, né? Como é que eu posso fazer isso de forma dinâmica, Tia Aline? Simples. Você pode pegar todas essas referências que estão aqui, pode digitá-las ou escrever à mão em pequenas tiras de papel, né? Pegar as pequenas tiras de papel e escrever, por exemplo, Romanos 6:23. Aí mais embaixo coloca outra referência e você pode recortar essas referências e todas elas, né, de preferência. Você já vai fazendo aqui você vai lendo, estudando a sua revista, a sua lição, já vai anotando, fazendo cartõezinhos com as referências. Quando chegar no dia da sua aula, você pode entregar esses cartõezinhos, dependendo do número de alunos que você tenha. Pode ser que alunos fiquem com um ou dois, ou mais de dois. Pode ser que dê para dar um cartãozinho para cada. E ao longo da sua aula, quando você precisar daquela referência, você vai pedir: quem aí pegou Romanos 6:23? Ah, tia, fui eu. Lê aí para nós, localize e lê aí para nós. Enquanto você lê Romanos 6:23, você vai ler Salmo 84:1. Né? Isso aqui eu estou chutando as referências, tá? E aí você vai localizando que você vai ser a próxima leitura. A outra que pegou aí, Tiago, já vai localizando também. Então, você vai dinamizando e todo mundo participa. Você vai também estimulando o manuseio da Bíblia, né? Que seu aluno localize onde é que está Romanos, onde é que está Salmo, onde é que está... Você vai ajudando eles nesse processo de familiarização aí com a palavra de Deus. Amém? Queridos, chegamos na lição 7. Né? Minha voz ainda está bem afônica aqui, disfônica, na verdade. Mas a obra do Senhor precisa ser feita, amém? Vamos lá. Fuja das tentações. A lição de hoje encontra-se em
Qual é a referência da lição de hoje? Provérbios, capítulo 2, versículos do 11 ao 19. Então, a gente já localiza aqui Provérbios, né? Já vai... Onde é que fica Provérbios? Você já leu? Conhece? Quem foi que escreveu? Vai relembrando esses pontos com ele, né? Pontos que a gente já comentou lá na primeira lição, que seria importante que você tomasse com eles. Quem escreveu Provérbios, né? Qual foi a época que escreveu? Qual o objetivo? Qual o tema central do Provérbios? Tudo isso é muito importante que o seu aluno saiba, né? Lembre-se que a escola bíblica é a maior escola do mundo. Então, não tem outra escola que vai trazer excelência bíblica para o seu adolescente se não for a escola dominical, né? A escola bíblica dominical. Provérbios 2, versículos do 11 ao 19. Eu vou ler rapidamente aqui, né? Porque é importante que a gente leia. Vamos lá. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus. Cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a casa dela se inclina para a morte, e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão, e não encontrarão as veredas da vida. Agora nós vamos ler a outra referência, que é Provérbios 14, 16, que diz assim: o sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Queridos, a Bíblia diz que a equivalência, o equivalente ao texto áureo da revista de adultos está em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que diz: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra seu próprio corpo. Essa lição de hoje, o que ela nos traz, né? Destaca para os nossos adolescentes que é possível sim fugir das tentações. Enfatiza que a importância de guardar o coração e identificar os benefícios de estar na presença de Deus. Queridos, olha só. Os nossos adolescentes estão em uma fase, essa fase que eles estão 11, 12 anos, né? Eu vou até além, eu coloco de 10, né? A partir de 10 anos. É uma fase delicada, é uma fase importante, é a fase de transição, a gente já conversou aqui sobre essa fase, mas é uma fase muito delicada, por quê? Porque é a fase das descobertas, né? É a fase dos desafios, é a fase da curiosidade. Então, eu vou querer experimentar muita coisa, né? E muita coisa que dizem que eu não posso fazer. Por que eu não posso fazer? Isso é como que aguça, desperta mais a curiosidade ou a vontade de experimentar esse tipo de coisa que a gente diz que é proibido, né? O proibido é o que eu quero fazer, tá? Então, essas mudanças que acontecem nessa fase, a mudança do corpo, né? As mudanças hormonais, as mudanças nas emoções, a mudança na mente, estão presentes aqui nesta fase. Então, é importante o cuidado nessa fase. Por quê? Porque a vontade de viver, de mudar, de fazer coisas novas é grande, né? E essas vontades, esse desejo de mudar, de experimentar coisas novas, isso pode trazer perigos para a vida deles, tanto a vida física mesmo, né, quanto a vida espiritual. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E é sobre isso que a lição quer conversar nesta semana, tá? Primeiro ponto que a lição aborda é rejeitar os convites errados. Existem pessoas que confundem o quê? Provação com tentação. Veja, a Bíblia diz que Deus não vai nos tentar. Deus não vai nos tentar. Deus, ele nos prova, né? Para fortalecer a nossa fé, mas tentar, não.
Então, já deixa claro para o seu adolescente. Deus não vai lhe tentar. Saber se você... Vou colocar isso aqui para ver se ele aceita, se ele vai pecar. Deus não. Deus não vai. Ele vai provar a nossa fé para nos fortalecer, mas tentar não. Então, assim, e ele não vai nos provar além daquilo que a gente pode suportar, não. Então, já precisamos entender o quê? Que a tentação, ela não vem de Deus. A tentação vem de onde? Vem das inclinações e dos desejos do nosso coração. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. E por conta dessa natureza pecaminosa, nós temos o desejo de pecar. Nós temos o desejo de fazer aquilo que é errado, né? Mas a gente só faz o que é errado quando a gente cede a esses desejos. Quando a gente luta contra eles, a gente não faz. Né? Então, a gente já precisa entender aí o primeiro ponto importante. Tentação não é de Deus. Deus não nos tenta, Deus nos prova para fortalecer a nossa fé, né? Então, a gente precisa fugir das tentações. Quanto às tentações, a Bíblia não nos orienta a resisti-las. A Bíblia não nos orienta a resistir à tentação, não. A Bíblia nos orienta a resistir ao diabo, mas fugir das tentações. Então, quando a gente percebe que um convite que foi nos feito, não vai agradar a Deus, fuja. Nem vá. Nem cogite ir. Né? A gente diz não àquilo, aos desejos que desagradam a Deus. A gente diz não. A gente foge. Tá? Não resiste. Resistir é ao diabo. Perseverar, né? Lutar contra. Tá bom? Mas da tentação não. Da tentação a gente foge mesmo. Tá certo? Das propostas indecentes a gente foge. E a consequência do pecado é morte espiritual. A gente já viu isso também, tá? Em Romanos 6:23, conversa conosco sobre isso, né? Que a consequência do pecado é a morte. E a única saída para essa situação é resistir ao que pode ser resistido e fugir daquilo que não se pode resistir. As tentações a gente não pode resistir, porque nós temos o coração tendencioso ao pecado, né? Então a gente não consegue resistir. Então a gente foge, a gente sai, a gente se afasta. Mas ao diabo não. A gente resiste. A gente resiste ao mal, né? Mas para resistir ao mal, a gente precisa estar fortalecido espiritualmente. E como é que a gente se fortalece? É por meio da oração, é por meio da palavra, né? O Senhor prometeu para a gente que o dom gratuito, né, é a vida eterna. Então, todo aquele que escolhe servir ao Senhor e não se submete ao pecado, tem recompensa. O Senhor prometeu, né, que nos daria, nos levaria para morar com Ele, num lugar onde não haveria mais problemas, não haveria mais morte, não haveria mais dor, não haveria mais sofrimento, tá? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele nos deu gratuitamente isso. Mas para isso nós precisamos escolher servir a Deus de todo o coração e não se submeter ao pecado, ok? No segundo tópico, ele vem falando combatendo os maus pensamentos. O tentador, ele tem como objetivo fazer com que o ser humano peque e se desvie dos propósitos do Senhor. Mas a tentação só tem efeito por causa dos desejos que há no coração do homem. A escolha pelo pecado. Veja só, algumas pessoas quando pecam, qual é a tendência? É dizer que o diabo tentou. Lembra de Eva? Quando foi questionada, o que foi que Eva disse? Foi a serpente que me enganou. Não, a serpente tentou. A serpente colocou no coração de Eva, né? Induziu Eva a dizer o quê? O desejo de Eva era ter o entendimento. Então, ele foi lá. E ele disse, não, você não vai morrer, não. Você vai ter entendimento. Aí, Eva fez o quê? Cedeu. Mas, ele não colocou, não forçou Eva a comer o fruto. Não. Ela sabia que não podia, né? Ele foi lá e tentou, ofereceu. Mas é uma escolha dela pegar e comer ou não. Por escolha dela, ela comeu, porque ela tinha o desejo de ter entendimento. Então, tendenciou, né, o coração de Eva a pecar, a comer, a desobedecer a Deus. Tá? Então, o coração do homem é a fonte das escolhas. Quando a gente guarda em nosso coração, né, decisões de vida, decisões de obediência,
É lá, é o centro, né? A fonte dos desejos é o coração. Então, do coração do homem saem os maus pensamentos que levam às escolhas. E dentre essas escolhas está a escolha de pecar. Eu escolho pecar. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Mas eu escolho fazer o que é certo e o que é errado. Há dois caminhos, não é? O livre-arbítrio. Você pode escolher. Você tem um caminho largo, né? De prazeres, sem cobranças. E tem o caminho estreito. Mas lembre-se que o caminho que eu escolher terá consequência, seja ela boas ou más. O caminho largo vai me levar à perdição, vai me levar à perdição eterna, né? O caminho estreito tem garantia. Garantia de quê? De vida eterna, né? De vida eterna, de recompensas, de morar no céu com o Senhor. Eu preciso entender, e o seu adolescente também precisa entender, que a escolha que eu fizer vai me trazer consequências. Então, eu preciso estar ciente das minhas escolhas, tá? Antes de tomar qualquer decisão ou de agir, nós, seres humanos, precisamos pensar muito no assunto, né, que foi nos posto. Então, significa que os pensamentos nascem no coração, né? E resultam, né? Resultam aí em alguma escolha. E a decisão final é sempre sua. Você escolhe o que você vai seguir, sabendo que tudo isso tem consequência, tá? Ocupar a mente com pensamentos do alto. O apóstolo Paulo orienta os crentes lá, né, os filipenses, a direcionar os pensamentos para as coisas certas. Significa que para vencer os maus pensamentos, você pode vencer os maus pensamentos, né? À medida que você ocupa a sua mente com as coisas do alto, com as coisas do céu, com coisas santas, aí você começa a preencher a sua mente só com coisas boas. E aí, alguns desses pensamentos vão pegar você de surpresa, né? Mas alimentá-los em sua mente é correr o risco de ser arruinado. A gente está propenso, a gente está sujeito a qualquer coisa nesse mundo, não é verdade? No mundo tereis aflições. Então, qualquer tipo de aflição desse mundo, a gente está sujeito, porque nós estamos aqui nesse mundo. Então, a qualquer momento, nós podemos ser pegos por pensamentos de tristeza, né? Por pensamentos degradantes. Podemos, não podemos, mas quando nós preenchemos a nossa mente com coisas do alto, buscamos as coisas do céu, a gente está escolhendo viver. A gente está escolhendo ter a nossa mente sã, tá bom? Então, para isso, nós precisamos preencher o nosso coração com coisas que vêm do alto, certo? E Deus pode nos ajudar, tá certo? A combater esses maus pensamentos. Como? Orando, conversando com Ele, lendo a palavra do Senhor. A palavra de Deus tem resposta para tudo em nossa vida. Ah, mas é porque eu estou passando por uma ansiedade tão grande. Lance sobre Ele a vossa ansiedade. Entregue nas mãos do Senhor a sua ansiedade. E Ele fará. Ele resolverá. Descansa no Senhor, né? Investir tempo na presença de Deus, queridos. Quanto mais tempo a gente investe numa amizade, a gente não conversou sobre amizade recentemente? Quanto mais tempo a gente investe numa amizade, mais essa amizade se fortalece, não é verdade? Quanto mais tempo a gente fortalece essa amizade, mais a gente descobre o quê? Que nós temos coisas em comum com essa pessoa. Nossa, como fulano é parecido comigo. Por quê? Porque você está passando mais tempo com ela, né? Você está conversando mais com ela, está dedicando mais do seu tempo para estar com ela, conhecer mais dessa pessoa. Assim também é com Deus. Quanto mais tempo a gente passa com Deus, quanto mais tempo a gente ora, quanto mais tempo a gente lê a palavra do Senhor, mais a gente se aproxima dele, mais a gente conhece sobre o Senhor. E quanto mais a gente conhece sobre Deus, conhece sobre o Senhor, mais a gente se apaixona por ele, né? Mais o amor que a gente tem pelo Senhor cresce. A sede de estar perto do Senhor cresce ainda mais. Porque quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente descobre sobre os seus feitos, sobre quem ele é, né? Como quem Deus é, mais a gente tem vontade de estar perto dele. Então, esse relacionamento com o Senhor, né? A gente precisa manter para poder fugir, para poder se fortalecer
e ter força para fugir das tentações, fugir daquilo que é pecado, daquilo que não agrada ao Senhor. Investir tempo na presença do Senhor, né? Vai nos levar a desenvolver um relacionamento mais próximo e íntimo com Ele. E isso vai preencher a nossa mente com pensamentos que agradam a Ele. Vai ajudar a gente a resistir ao diabo. Lembre-se, você não resiste à tentação, você resiste ao diabo. Da tentação você foge, você sai de perto, porque sozinho você não consegue resistir à tentação. Hábitos fundamentais para a vida cristã: um devocional diário, né? Ler a palavra do Senhor todos os dias, cantar louvores, dedicar um tempo, né, para ler a palavra do Senhor, para estudar, para orar. É um tempo de comunhão com Deus que é primordial para todo crente, né? Então, é um momento que você expressa para Ele as suas angústias, as suas necessidades, as suas alegrias, né? Faz os seus agradecimentos. Reserve um tempo do seu dia para fazer esse devocional, né? Todos os dias. Ah, só tenho tempo à noite. Então, antes de dormir, faz esse devocional, lê a palavra do Senhor, conversa com Ele, agradece pelo dia, as suas angústias, talvez as angústias do seu trabalho, né, para os seus adolescentes, você vai dizer da escola, né, porque muitos deles, né, pela idade, não trabalham. Mas aí você vai dizer como foi a sua escola, o que te deixou angustiado, o que te deixou triste, o que te está deixando preocupado. Conversa com ele nesse momento do devocional, né? E lembrando que a leitura da Bíblia, porque Deus fala conosco através da leitura da Bíblia. E Deus tem resposta para nós através da leitura da sua palavra, né? Deus usa profetas, Deus usa pessoas para nos trazer palavras de conforto, palavras de ânimo. Usa, continua usando. Mas a palavra do Senhor tem resposta para tudo. Então, queridos, essa foi a nossa lição 7 desta semana, né? Eu espero ter ajudado bastante aí na sua elaboração da sua aula. Na próxima semana eu trago mais algumas atividades em relação ao Provérbios em Ação, que é a nossa dinâmica desse trimestre. Amém, queridos? Então, fique com Deus e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.